Então diz assim a palavra do Senhor. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Vamos orar? Irmã Heloísa, a mãe, você pode nos dirigir a Deus em uma oração, pedindo a Ele que abençoe o nosso estudo de hoje. Nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai, de nos reunirmos aqui. Sim, Deus. Na igreja do Senhor, Pai, Sim, para Pai. estudarmos a Sua palavra. Amém, Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem levantado no nosso meio, Pai, líderes, mestres, pastor. Sim, Deus. Muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado de nós, nos conduzido nos seus caminhos e nos ajudado, Pai, naqueles momentos quando queremos nos desviar ou para a direita ou para a esquerda, ou somos de volta. Sim, Pai. Isso, Pai, é bondade do Senhor, é misericórdia do Senhor. Sim, Senhor. Agora, nesse instante, o Senhor usa o nosso licenciado, Pai, para falar da Sua palavra. Coloque, Pai, o seu Espírito coloque em sua boca, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, que saímos daqui mais edificados. Sim, Deus. Pai, a todos nós que aqui estamos, aqueles irmãos que não puderam estar aqui, que gostariam de estar, abençoe também, Pai. Sim, Pai. E nos ajude, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, Paulo começou nessa epístola a defender o seu apostolado. Ele começou a sua carta defendendo o seu apostolado, afirmando que o seu evangelho não vem de seres humanos e não foi aprendido por ser humano algum, através de ser humano algum, mas foi mediante a revelação de Jesus Cristo a ele. E revelação essa que Paulo mencionou no trecho logo anterior, imediatamente anterior a esse que nós lemos, o trecho aí que vai do versículo 13 ao 17, né? Da última vez que nós estivemos nessa epístola, a gente viu o capítulo 1, versículo do 1 ao 5, que é a saudação inicial de Paulo aos Gálatas, né? Vocês têm visto aí que o nosso estudo aqui está meio desorganizado nesse sentido de ordem, né? Porque quando a gente tem oportunidade para expor, né, nas quintas-feiras, expor a palavra de Deus, a gente tem visto aqui a epístola aos Gálatas, e eu tinha planejado dar um estudo só, mas depois acabou que me deu vontade de expor outras vezes, e eu acabei pegando trechos, né, espaçados ou diferentes dessa epístola, para a gente entender, né, o que Paulo falou aqui e ver a palavra de Deus para nós aqui na epístola de Paulo aos Gálatas. Então, o primeiro estudo que a gente teve nessa epístola foi no capítulo 1, justamente no versículo 3 ao 17. Depois a gente foi lá para o capítulo 3, aí depois a gente voltou para o capítulo 1, né? Mas isso não tem problema, né? Porque a gente já viu aí várias vezes o contexto da carta, né? E vocês sabem muito bem, relembrando aqui que Paulo ele estava lidando com um problema seríssimo que existia nas regiões, nas igrejas que ficavam nas regiões da Galácia, né? Que era o problema ali de que os judeus estavam, alguns judeus, os judaizantes estavam dizendo que além de Jesus era necessário a lei de Moisés, guardar a Torá, se tornar um judeu, digamos assim, para você ser justificado. Então, Jesus não é suficiente. É preciso Jesus e também a lei de Moisés. Vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar as leis dietéticas, né? O que são as leis dietéticas? São aquelas leis lá no Antigo Testamento que dizem respeito ao que você pode ou não comer. Lembra que os judeus, por exemplo, não comem carne de porco, porque isso aparece lá em Levítico proibindo, né? Não somente carne de porco, mas alguns outros animais eles não comem. Isso aparece lá na lei. Isso que a gente chama de lei dietética, né, ou leis dietéticas.
Então eles tinham essa prática também, e os judaizantes diziam que os irmãos da Galácia não deveriam comer certos tipos de alimento, assim como os judeus não comiam. Eles deveriam também guardar dias, meses e anos, datas específicas do calendário judaico, para, assim, desse modo, eles guardarem toda a Torá, toda a lei de Moisés. Então, em outras palavras, eles estavam dizendo, vocês precisam, além de crer em Cristo, vocês precisam fazer parte plenamente, né, do grupo, do povo judeu, tomar para si a identidade judaica. Então, veja, é isso que estava acontecendo na Galácia. E Paulo, então, começa defendendo o seu apostolado. Lembra que lá no capítulo 1, versículo 1, ele fala, eu vou ler aqui para os irmãos, acompanhem comigo aí, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então a gente viu que provavelmente Paulo começa falando isso aqui por questões apologéticas, né? Ele está querendo defender aqui o seu apostolado, visto que, supostamente, ao que parece, algumas pessoas estavam questionando o apostolado de Paulo. Eles estavam dizendo o seguinte, esse cara aí que prega esse evangelho, ele não é um apóstolo de Jesus Cristo mesmo. Ele é um apóstolo de segunda categoria, ele prega um evangelho de segunda mão. O evangelho que ele prega foi uma distorção do que ele aprendeu com os apóstolos de Jerusalém. Então eles ensinam outra coisa. Paulo distorceu o que eles ensinam. E ele não foi comissionado diretamente por Jesus. Paulo, ele nem andou com Jesus, na verdade. Durante o tempo que Jesus esteve aqui na Terra, Paulo não o conheceu. Então, esse apóstolo aí não é um apóstolo primário, né? Não está lá no mesmo patamar que os 12. E aí Paulo começa falando, não é bem assim. Né? Eu sou enviado, eu fui enviado não por ser humanos, nem por intermédio de ser humano algum, mas foi por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E aí Paulo, né, ele mencionou aí, no trecho anterior, imediatamente anterior, um trecho da sua autobiografia. Ele falou da sua perseguição à Igreja de Deus, de como Jesus o encontrou, né? No caso, ele fala que ele foi escolhido desde o útero da sua mãe para pregar o Evangelho. Então, Deus se agradou revelar o seu próprio Filho em Paulo para que ele pregasse o Evangelho entre os gentios. Então, esse versículo aí do 13 ao 17 é uma mini autobiografia de Paulo. E aqui ele vai continuar essa autobiografia no versículo 18 a 24, só que agora ele vai elaborar aqui um trecho da sua vida no sentido cronológico, né? Ele vai colocar em termos cronológicos, o que aconteceu com ele depois que ele teve ali a revelação de Jesus Cristo em sua vida, e depois que ele foi também para as regiões da Arábia, porque é assim que ele termina o versículo 17. Depois que eu recebi a revelação de Jesus Cristo, depois que ele se apresentou a mim, eu não fui para Jerusalém. Eu não busquei aqueles que já eram apóstolos antes de mim. Antes eu fui para as regiões da Arábia e depois voltei outra vez para Damasco. Então ele vai dizer aí o que acontece depois disso. E o interesse de Paulo aqui é mostrar exatamente a sua independência dos outros apóstolos. Então ele quer mostrar o seguinte, olha, eu sou independente dos apóstolos de Jerusalém. A minha comissão é independente deles. Foi o próprio Jesus que me comissionou, não eles. Eu nem os conhecia. Então essa é a ideia de Paulo aqui, tá? É claro que com isso, e é importante a gente observar, isso que eu vou falar agora, Paulo não está dizendo aqui, ou não está negando aqui o apoio da igreja de Jerusalém. Ele não está negando aqui que ele tinha ligação com aquela igreja. A ideia não é essa, tá? A ideia aqui é que o seu apostolado é independente deles, porque ele não recebeu, aqueles apóstolos, ele não recebeu o apostolado dele da igreja de Jerusalém, mas sim diretamente do próprio Deus e Pai do Senhor, Jesus Cristo. E aí é interessante observar, meus irmãos, que Paulo menciona a sua visita a Pedro. Ele começa mencionando aí sua visita a Pedro, e nós imaginaríamos que se ele quisesse, então, desassociar o seu apostolado, falar que ele é independente, né, desses outros apóstolos da igreja de Jerusalém, nós imaginaríamos que ele ocultaria esse fato. Porque
Quem olha isso aqui, esse relato da vida de Paulo, aqui pode usar isso contra ele, né? Se ele está querendo afirmar que ele é independente, mas ele está aqui dizendo que subiu a Pedro e, consequentemente, a Jerusalém, porque Pedro estava em Jerusalém, então alguém poderia usar isso aqui contra o apóstolo Paulo. E, aliás, é provável que a acusação que se fazia a Paulo de ser um apóstolo de segunda categoria, de ter recebido o evangelho de outras pessoas, é provável que isso venha desse fato aqui da vida dele. Então, provavelmente alguns judaizantes sabiam desse fato da vida de Paulo e usavam isso como argumento para dizer que ele tinha distorcido o evangelho, que ele recebeu o evangelho dos outros apóstolos, né? Então, tendo em vista tudo isso, nós imaginaríamos que Paulo, se ele quisesse se defender e mostrar a sua independência, ele poderia ocultar aqui esse fato, mas ele prefere falar a verdade, né? Ele não oculta esse aspecto de sua vida. E por que Paulo subiu a Jerusalém? Por que Paulo se interessou em conhecer Pedro? Aqui ele não fala o motivo disso. Ele só menciona que foi a Jerusalém, mas provavelmente ele foi com algum motivo. E o motivo aqui pode ser simplesmente pelo fato de Pedro ter andado com Jesus e ser o líder dos 12 apóstolos. Então, Paulo desejou conhecer esse líder do grupo dos 12 apóstolos, tá? Então pode ser simplesmente pelo interesse de ouvir Pedro diretamente, não a pessoa que andou tanto tempo com Jesus, tanto tempo se comparado a Paulo, né? Embora o ministério de Jesus durou pouco tempo, né? Se comparado até mesmo a outros profetas do Antigo Testamento, né? Que profetizaram durante anos, Jesus só atuou durante 3 anos, né, na Terra. Então foi pouco tempo, mas para Paulo, que conheceu Jesus rapidamente, era muito, né? Se comparado a ele. Então, veja que a questão aqui no início desta sessão é que ninguém poderia acusar Paulo de receber o evangelho de outros, porque já havia 3 anos que ele anunciava o evangelho que ele pregava, né? E ele passou até pouco tempo ali com Pedro. Então veja, ele fala que depois de 3 anos que ele foi para Jerusalém. Então antes ele já atuava, ele já pregava. A gente sabe disso. Paulo já atuava durante esse tempo. Ele já pregava durante 3 anos. Ele não recebeu o evangelho e depois adulterou isso. E ele passou bem pouco tempo com Pedro. 15 dias ele ficou com Pedro. Então ninguém poderia falar, olha, você aprendeu o evangelho, tudo isso aí que você está falando, você aprendeu com Pedro. Porque foi pouco tempo, né? 15 dias é bem pouco tempo para alguém a ser instruído em todos os aspectos da vida cristã, em todos os aspectos do evangelho. Então, Paulo quer mostrar exatamente isso, né? E veja que Paulo também menciona que viu Tiago. Ele se encontrou com Pedro, que aqui no texto é Cefas, né? Talvez alguns irmãos estejam se perguntando, né? De onde você está tirando Pedro aqui? Porque está escrito Cefas, mas é o outro nome de Pedro. O que quer dizer Cefas? Cefas é pedra, só que em aramaico. E Pedro é o nome grego de Cefas, né? Que também significa pedra. Tá? Então, Cefas e Pedro é a mesma pessoa, só que Cefas é aramaico e Pedro é o nome grego. E Paulo, aqui nessa epístola, sempre chama Pedro de Cefas, né? Então, é essa menção ao apóstolo Pedro. E aí, no versículo 19, ele fala, eu não vi outro dos apóstolos senão a Tiago, o irmão do Senhor. Então, ele viu Pedro, e dos outros apóstolos ele não viu ninguém, exceto Tiago, o irmão do Senhor. E é interessante aqui porque quem é esse Tiago, né, irmão do Senhor? O próprio texto ele já esclarece que é o irmão biológico de Jesus, provavelmente filho de José e Maria, né? Nasceu ali depois de Cristo. O texto dos evangelhos, tanto Marcos quanto Mateus, mencionam Tiago dentre os filhos de Maria e José. Alguém abra lá para a gente Marcos 6,3 e outro Mateus 13,55, por favor.
Marcos, capítulo 6, versículo 3 e Mateus 13, 55. Os Tiagos, apóstolo, foi o Tiago maior e Tiago menor. Esse Tiago, irmão de Jesus, chegou a ser apóstolo. Então, tem uma discussão sobre isso. Eu entendo que sim, tá? Eu entendo que ele era, quando Paulo fala aqui, não vi outros dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor, ele está excluindo os outros apóstolos, incluindo a Tiago, né? Porque assim, existiam outros apóstolos além dos 12. Tá? Barnabé era apóstolo. Então, o grupo dos 12 era específico, a gente viu aqui, que eles representavam as 12 tribos de Israel. Tanto é que lá na Nova Jerusalém, lá no texto de Apocalipse, a gente vê, tinha 12 colunas, né? Na cidade de Jerusalém e 12 portas. Então, 12 colunas com o nome das 12 tribos e 12 portas com o nome dos 12 apóstolos. Então, é um texto claríssimo ali ligando as 12 tribos com os 12 apóstolos. E, além disso, Jesus, em certa feita, em Mateus capítulo, eu acho que é 20 alguma coisa, agora não estou lembrando de cabeça, mas ele fala para os apóstolos, né, os discípulos dele, os 12, que quando na regeneração o Filho do Homem se sentar no seu trono, vocês vão governar sobre as 12 tribos de Israel. Né, isso está lá em Mateus. Agora eu não estou recordando de cabeça o texto especificamente, né? Mas a questão é que existiam os 12 especificamente, representando as 12 tribos, e existiam outros apóstolos também. Barnabé era um deles, e Paulo também menciona Silas. Exatamente. Entrou no lugar de Judas. E ele também, Matias. E ele também menciona Silas e Timóteo, né, como apóstolos, quando eles estavam com ele pregando, né, na sua primeira viagem missionária. Então, eles acompanharam Paulo, e lá no capítulo 2, versículo 7 de 1 Tessalonicenses, ele menciona que Silas e Timóteo eram apóstolos também, né, junto com eles. Nosso querido licenciado Mateus, meu irmão Thiago Luiz e muitos irmãos, eu já vi algumas interpretações dessa questão, né, de você ter mais apóstolos do que aqueles 12 originais. O caso de Matias, que substitui Judas, é um caso claro, está no início de Atos. Paulo, como um 13º apóstolo também. Mas eu já vi interpretações de que a ideia de que esses homens, por exemplo, Tiago, aí, meio irmão de Jesus Cristo, ser considerado apóstolo, é por conta também, segundo alguns intérpretes, que eu acho que é até uma boa posição, é por causa da proximidade deles com o grupo apostólico. Então, a proximidade deles com o grupo apostólico fazia com que eles fossem considerados também apóstolos. Eles estavam tão próximos, né? E é possível, como o licenciado Mateus disse, que alguns recebiam até autoridade apostólica vinda dos próprios apóstolos. Isso é sempre importante, como o Mateus estava dizendo, sempre importante perceber. Quem recebeu o chamado para ser autoridade enviado foram aqueles 12 originais. Mas sob a autoridade que Jesus dera a eles, aqueles 12 originais, outros foram feitos também. Que é o caso de Matias, por exemplo. Quando o próprio grupo apostólico, ou o colégio apostólico, decide fazer uma eleição para que Judas fosse substituído. Você não vê uma palavra direta de Jesus ali, mas você vê o Espírito de Cristo conduzindo aqueles 12 a fazer. Então, é possível que esses 12 inseriram outros homens e os consideraram apóstolos enviados, 12 enviados por Jesus. Mas depois que os 12 morrem, dos apóstolos originais, né, que João é o último, então já não há ninguém com autoridade para fazer apóstolos. Não sei se eu estou entendendo. Eu gosto dessa posição. Então tem essas posições aí, né? E aí, veja que a gente ia ler o texto, né? Marcos 6,3 e Mateus 13,55. Alguém aí que abriu pode ler para a gente, por favor? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui
entre nós, as suas irmãs, escandalizados nele. Então veja, Jesus tinha vários irmãos e também mais de uma irmã, né? Suas irmãs, embora não seja mencionado o nome delas. E Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Então veja que é um texto paralelo aí, né? Mateus e Marcos. Então, aí qual a resposta que os católicos dão a eles? Eles vão falar que Tiago era primo, na verdade. Era primo de Jesus. Então, tem mais de uma posição dentro do catolicismo, né? Uns vão falar que é primo, outros vão falar que é irmão, tipo igual a gente é irmão uns dos outros, né? Em Cristo Jesus nós somos irmãos. Só que essa resposta é muito fraquinha, né? Provavelmente, é o que o texto está apontando, né? Tiago, ele era o irmão biológico de Jesus, o meio-irmão que a gente chama. É o meio-irmão de Jesus, filho de José e filho de Maria. Então, ele era o irmão biológico. Não faria sentido as pessoas se escandalizarem. Justamente, Exatamente. Se fosse o texto, né, Mateus e Isabelle e meus irmãos, citar todos os irmãos pela fé em Cristo, tinha como paulista. Porque não eram só esses. Exatamente. E não faz sentido Paulo, se Tiago aqui no texto de Gálatas é irmão igual a gente é uns dos outros, é irmão de Jesus igual nós somos uns dos outros, para que ele menciona isso aqui? Não faz sentido, né? Porque todo mundo já ia saber. Então, o que faz mais sentido é que ele era o irmão biológico de Jesus. E é interessante que Paulo fala também que ele viu Tiago, e em comparação com Pedro, lembra que ele fala que passou 15 dias com Pedro. Né? Em comparação com Pedro, ele só viu Tiago. Então parece aqui que, comparando, Paulo está dizendo que o seu contato com Tiago foi muito breve, foi muito rápido. Né? Ele não menciona que ficou alguns dias com Tiago, ele apenas viu. Ele se encontrou com Tiago, e aí isso reforça mais ainda o fato de Paulo, da defesa de Paulo aqui, né? Dele se defender e mostrar que ele não recebeu o evangelho dos apóstolos. E aí, Paulo, ele jura aqui diante de Deus, ele chama a Deus como sua testemunha. Veja o versículo 20, ora acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Então, Paulo está levando aqui a situação a sério, está chamando o seu público a tomar isso seriamente também, esse seu relato. Porque ele está invocando o nome de Deus. E quando, antigamente, né, tanto os judeus quanto os gregos invocavam uma divindade como testemunha, juravam pelo nome de uma divindade, eles estavam dizendo, em outras palavras, o seguinte, que ela me castigue se eu estiver mentindo. Então, Paulo está exatamente dizendo isso, que Deus me castigue, que ele me destrua, que ele me condene, se isso aqui que eu estou dizendo é mentira. Então, meus irmãos, é importante destacar essa honestidade de Paulo aqui. Uma honestidade que é, a princípio, potencialmente prejudicial a Paulo. Porque, como nós mencionamos no início, se existiam pessoas que apelavam para a estadia de Paulo em Jerusalém como prova de que ele recebeu o seu evangelho e comissão apostólica dos apóstolos de Jerusalém, então a sua biografia aqui poderia muito bem ser usada para reforçar essa narrativa. Então imagina os judaizantes que estavam ouvindo a leitura da carta. Lembra que as cartas do Novo Testamento elas eram lidas no culto público, né? Para toda a igreja saber o que os autores estavam falando. Então imagina os judaizantes que estivessem em um culto ali nas igrejas da Galácia, ouvissem a leitura dessa carta aí, lesse aqui, eu fui depois de 3 anos a Jerusalém e permaneci 15 dias com Cefas. Aí eles iam dizer, agora nós temos aqui a prova clara de que Paulo esteve em Jerusalém e ele recebeu o evangelho dos apóstolos que lá estão. Agora a gente pega Paulo, não tem como você escapar, Paulo. Você mesmo falou, né? Então imagina quem estivesse ouvindo, os adversários de Paulo que estivessem ouvindo esse relato aqui. Então, Paulo, ele dá um relato que potencialmente seria prejudicial para ele, mas ele prefere ser honesto. Ele prefere falar a verdade. É interessante, né, que
se essas pessoas já sabiam que Paulo esteve em Jerusalém, Paulo não poderia mentir, porque se ele mentisse, além de ser pecado, isso iria prejudicá-lo, né? Poderia prejudicá-lo, porque se ele está mentindo quanto ao relato de sua vida, então ele poderia mentir também adulterando o evangelho. Então veja, Paulo estava, como a gente chama, né, numa sinuca de bico. Ou se eu falar se eu mentir, né, vai ser prejudicial, pode ser prejudicial para mim. Se eu falar a verdade também pode ser prejudicial, ou mais ainda, né, mais ainda prejudicial, porque eles vão usar isso contra mim. Mais ou menos como aconteceu com Jesus. Lembra que Jesus, certa feita, ele é colocado contra o muro, contra a parede, né? Pelo menos os seus adversários acharam que eles estavam fazendo isso, quando ele é perguntado se é lícito pagar tributo a César ou não. Se Jesus fala que sim, ele está apoiando o Império Romano que oprimiu o seu povo, que era totalmente, claramente, contra o Deus de Israel, né? Embora deixasse que os judeus adorassem ao Deus deles. Se ele diz que não, então ele está indo contra Roma. E aí poderia usar isso contra Jesus. Ou seja, ele é um líder de uma insurreição, ele é um líder que está se levantando contra o poder imperial. Então, como é que Jesus vai sair dessa? E ele sai muito bem, né? Ele é sábio, sapiente. Ele saiu muito bem respondendo os seus adversários herodianos. Então, Paulo é colocado numa situação semelhante à de Jesus aqui. Mas ele prefere a ser honesto, né? E em certas ocasiões, meus irmãos, quantas vezes nós nos encontramos diante de situações em que nós devemos ser honestos, mas nós alteramos histórias a fim de fazer prevalecer a nossa narrativa com o intuito de nos favorecer. Às vezes isso acontece conosco. Nós queremos defender alguma coisa, né, ou provar algo, e a gente altera ali a história para favorecer aquilo que a gente está querendo defender, para favorecer a nossa narrativa. E essa não é a atitude de um crente honesto, de um crente que está a favor da verdade. A nossa atitude deve ser a da honestidade em todo o tempo, assim como foi a de Jesus, a atitude de Jesus, assim como foi aqui, como nós estamos vendo a atitude de Paulo, porque o nosso Deus é o Deus da verdade. A gente viu aqui que o atributo de Deus, um dos atributos de Deus é a verdade. Deus é verdade. Ele é o Deus que não pode mentir. Então, se o nosso Deus é o Deus da verdade, nós devemos, né, melhor dizendo, ficar do lado da verdade sempre. Mesmo quando estar do lado da verdade possa, melhor dizendo, nos favorecer, nos desfavorecer, melhor dizendo. Então, o nosso dever é esse, né? E nós devemos imitar Paulo nisso aqui, né? Ser honestos sempre, sempre ficar do lado da verdade, mesmo quando parece que ficar desse lado vai nos prejudicar de alguma forma. Ele continua aqui a sua defesa, né? Nos versículos 21 e 22, Paulo vai enfatizar que ele não poderia ter recebido instrução ou comissão dos apóstolos, porque depois dos 15 dias em Jerusalém, seu ministério se deu longe da Judéia. Então ele ficou 15 dias em Jerusalém e depois ele foi para longe da Judéia. Ele foi para as regiões da Síria e Cilícia, né? E é provável que ao mencionar essas regiões, Síria e Cilícia, ele tem em mente principalmente as capitais dessas regiões. A capital da Síria é Antioquia. Os irmãos se lembram da igreja de Antioquia. Lá no capítulo 11 de Atos é mencionada a igreja de Antioquia. A capital da Cilícia é Tarso, de onde Paulo vem. E aí é interessante que ele faz uma troca aqui, né? Porque lá no relato de Atos, na cronologia de Atos, Paulo, ele primeiro vai para Cilícia, que é Tarso, e depois para Antioquia. Isso está lá em Atos 11, 22 e 26. Alguém abra lá para a gente? Então lá a cronologia está diferente da cronologia daqui, né? A ordem dos acontecimentos. Em Atos, primeiro Paulo
vai para Cilícia, depois para Antioquia. Aqui ele troca. Ele coloca a Síria primeiro, depois Cilícia. Então, abra lá alguém em Atos 11, 22 a 26 e leia para a gente, por favor. A notícia a respeito dele chegou ao ouvidos da igreja que está em Jerusalém, que enviaram Barnabé a Antioquia. Dando ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todas a com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Que era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso depois de Saulo, tendo encontrado levou para Antioquia. Por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, veja aí que quem levou Paulo para Antioquia foi Barnabé, né, porque Paulo estava em Tarso. Mas aqui, em Gálatas, Paulo fala que primeiro ele foi para as regiões da Síria e depois da Cilícia. Por que Paulo faz essa troca aqui? É provável que ele faça essa troca por causa da importância da Síria, né, e da região ali, ou da capital, né, de Antioquia. A Síria era um local onde tinha um grupo bem grande de judeus, né? Estima-se que a população dali, de judeus, a população judaica, seja em torno de, ou era em torno de 4 milhões de judeus. Então, é provável que Paulo tenha trocado aqui a cronologia, né, ou a ordem, por causa da importância que ele dava à Síria. E veja que a região da Síria, ou melhor, da Cilícia, né, em que Paulo esteve, a gente não tem muitas informações da vida de Paulo ali nessa época. A gente tem mais informações da sua vida ali na Síria, na igreja de Antioquia, do que na Cilícia, em Tarso. Mas a gente sabe que na Cilícia existia várias comunidades cristãs ali. Isso aparece lá em Atos 15, 23 a 41. Então, a gente não vai ler, depois, se você quiser, né, pode ler depois, mas lá menciona as comunidades cristãs na Cilícia, né? E é interessante, meus irmãos, que é uma parte da vida de Paulo que está oculta, digamos assim, né? A gente não sabe muito sobre isso, ou nada, na verdade, sobre isso, a não ser que ele esteve lá. A gente também nem sabe quem que fundou as igrejas ali, da Cilícia, tá? Parece que todo o relato, o testemunho do Novo Testamento mostram que quando Paulo foi para lá, parece que já existia comunidades cristãs ali na Cilícia. Apenas o Novo Testamento apenas sugere que alguém foi para lá, ou um grupo de cristãos foi para lá, e o trabalho ali de evangelização foi bem sucedido no sentido de que várias igrejas foram plantadas e o evangelho ali foi propagado, né? E é interessante que nós não sabemos quem são essas pessoas. Provavelmente não foi Paulo que plantou essas igrejas ali na Cilícia, mas o importante é que o trabalho delas está diante de Deus. Deus sabe quem fez isso. Então veja, essas pessoas que plantaram essas igrejas não foram mencionadas, nem por Paulo. Paulo não as menciona, em nenhum local do Novo Testamento elas aparecem, mas alguém fez o trabalho lá na Cilícia. Embora nós não saibamos, Deus conhece as pessoas que fez isso. Isso é importante para nós, porque alguns de nós, né, ou a maioria dos cristãos, vão ser pessoas anônimas, né? Vão ser pessoas anônimas. E nós devemos nos contentar com isso. Alguns cristãos vão ter seu nome afamado, digamos assim, e vão ser bem conhecidos. Augusto Nicodemos é bem conhecido, né? No Brasil e fora do Brasil. Recentemente, ele recebeu um pedido até mesmo para ir pastorear uma igreja fora do nosso país. Ele já pregou em conferência fora do nosso país, né? Conferência promovida por teólogos cristãos americanos. E outros cristãos também, outros pregadores ficaram bem conhecidos, né? O Joel Bick. Agora, tem vários cristãos, a maioria dos cristãos não vão ser conhecidos. Nós vamos ficar no anonimato, né? Tanto em uma escala maior, quanto também na nossa
na nossa igreja local, né? Na nossa igreja local, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes o nosso nome não vai ser mencionado por coisas que nós fazemos na igreja. Às vezes você trabalha em um certo departamento da igreja e você, por vezes, não será lembrado naquele trabalho que você faz. E você não deve se sentir desprezado ou menor por causa disso, porque o que importa é que o teu trabalho está sendo feito diante de Deus. O que importa é que o nosso trabalho está diante do Senhor. O Senhor guarda isso, né? O Senhor sabe, Ele tem registrado isso, né? Não quer dizer, claro, que Deus tem um livro lá registrado, né? Mas simbolicamente está na mente do nosso Deus. A Bíblia fala que nós seremos julgados pelas nossas obras. Então isso quer dizer que Deus sabe de tudo que nós fazemos. Então é isso que importa no final de todas as coisas. O galardão, o que os crentes da Cilícia, que plantaram aquelas igrejas ali, o que eles vão receber no dia que o nosso Senhor regressar, está reservado para eles, o seu tesouro, né? Isso é muito mais importante do que a glória que vem das pessoas. E nós também temos o nosso tesouro reservado diante do nosso Deus. Então, eu estou mencionando isso aqui porque às vezes a gente fala disso, né? O pastor também fala disso de vez em quando. Estou mencionando isso porque é importante, porque infelizmente alguns problemas surgem na igreja por causa do desejo, do reconhecimento de outras pessoas, né? Nós desejamos ser reconhecidos pelos homens, então quando o nosso nome não é mencionado, quando nós não somos reconhecidos, nós temos a tendência de ficarmos bem chateados com isso, não é verdade? Mas devemos olhar para esse aspecto da vida cristã. O que mais importa é que Deus nos vê, né? O que mais importa é isso, que o nosso galardão, o nosso tesouro está reservado pelo nosso Deus. E aí Paulo, ele caminha aqui para o final, mencionando que ele não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Eles ouviam somente dizer que aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que a maioria das igrejas na Judéia, não existia só a igreja de Jerusalém, tá bom? A igreja de Jerusalém era, digamos assim, a mais importante, né? Mas existiam outras igrejas, outras comunidades cristãs espalhadas pela Palestina ou pela Judéia. E essas comunidades não conheciam Paulo de vista, mas sabiam quem era Paulo porque ele tinha perseguido a igreja, ele estava perseguindo ferrenhamente o povo de Deus. Então eles ouviam falar de Paulo. Inclusive quando Ananias vai lá a Paulo, né, quando Jesus aparece a ele vai a Paulo, batiza Paulo, ele fala que ouvia falar de Paulo. Então o próprio Ananias não tinha visto Paulo pessoalmente, mas a fama de Paulo, por causa da sua perseguição aos cristãos, a fama dele tinha crescido bastante. Então eles conheciam Paulo de ouvir falar, mas não tinham o visto pessoalmente, né? E aí eles mencionavam, eles comentavam que aquele que nos perseguia agora prega a fé que outrora procurava destruir. Eles glorificavam a Deus a meu respeito. Aqui a meu respeito, literalmente no grego, glorificavam a Deus por causa de mim, tá? A ideia de que o fato de da vida de Paulo ser transformada de perseguidor a pregador do evangelho, isso levou as igrejas da Judéia, a louvarem a Deus pelo que eles fizeram na vida de Paulo. E aí eu faço uma pergunta, né? Uma aplicação em nível de autoexame, que é o seguinte, né? Olhando para a sua vida agora, seja honesto como Paulo, o nome de Deus tem sido glorificado por causa da sua vida? Como é que as pessoas olham para você, para nós? Será que elas veem em nós uma genuína transformação, uma genuína vida cristã, a ponto de glorificarem a Deus por causa de nós? Porque foi isso que aconteceu com Paulo. Ele vem mencionando a sua biografia, lá desde o versículo 13, eu era
um judeu zeloso, como sobremaneira, né, eu perseguia a igreja de Deus, eu destruía. Na minha nação, quanto ao judaísmo, eu era superior a muitos que eram da minha idade. Mas aí depois Cristo me encontrou. E aí eu comecei a pregar o evangelho. E aí as pessoas começaram a louvar a Deus por causa de mim, pela transformação que elas viram na minha vida, pelo que Cristo fez. O louvor a Deus aqui é claro, que ao glorificar a Deus pela vida de Paulo, elas estavam reconhecendo que Deus fez essa obra na vida dele. Então Deus realmente fez uma obra na nossa vida a ponto de pessoas glorificarem a Deus por causa de nós. Como tem estado a sua vida diante de Deus? Essa é a pergunta que nós devemos fazer aqui em vista de tudo isso que nós vimos, porque quando o evangelho, meus irmãos, chega com poder na vida de alguém, ele causa transformação. É claro que em uns mais rápido, em outros mais devagar, em alguns a transformação vai ser mais radical, né, em outros não tanto assim. Embora, creio eu que toda transformação é radical, né, porque a gente passa de mortos para vivos, de pecadores longe de Cristo para santos, santificados por meio do Espírito Santo. Então, de certa forma, toda transformação é radical, mas uns mais do que outros, né? Então, quando o poder do Evangelho chega na vida de alguém, é isso que ele faz, é isso que ele causa na vida da pessoa. Então, o Evangelho chegou com poder na nossa vida a ponto de nós sofrermos essa mudança radical e a nossa vida passar a ser motivo de outras pessoas glorificarem a Deus, e Deus nos dê a graça de sermos um motivo pelo qual o nome dele é glorificado. Assim como foi também com o apóstolo Paulo e com muitos outros cristãos que viveram antes de nós, vivem agora no nosso tempo, e outros cristãos que Deus transformará também para a sua glória. Então esse foi o estudo que nós tivemos hoje sobre essa mini biografia do apóstolo